Boa tarde, pessoal. Eu sou Marcelo Guichard, sou sócio-diretor da M. Guichard Advocacia. Como eu já falei anteriormente, eu atuo no segmento acidentário há mais de 14 anos, nosso escritório que tem um amplo ativismo jurídico nessa parte de reparação de danos, na parte dos auxílios previdenciários. E hoje eu gostaria de estar fazendo um vídeo um pouco mais técnico, vocacionado realmente para temas mais complexos, para que vocês possam ter um pouco mais de compreensão sobre a profundidade dessa matéria. Então eu vou estar fazendo uma comparação e mostrando caminhos da via administrativa, diferenças dessa via extrajudicial comparados com a via judicial. Então, para que vocês possam entender o grau da profundidade de um processo judicial comparado com a singeleza e critérios de um pedido administrativo, tá? Diferença de uma consultoria, né, que diz que vai encaminhar para vocês o auxílio acidente, para o trabalho de um advogado e um alcance de um advogado, tá? E até mesmo sobre formas de controle da atividade jurisdicional que competem ao advogado, certo? Então, realmente o vídeo vai ter um viés um pouco mais complexo. Eu vou entrar e discutir questões que elas são jurisprudenciais, que são legais, né? Até já com esse escopo, então, de demonstrar que não estamos conversando sobre um direito simplório, até porque ele é vitalício e não é nem sequer possível imaginar que algo que vai nos acompanhar por toda a nossa vida, até a gente se aposentar, qualquer aposentadoria, ou até falecer, é algo assim sem muita discussão, sem algum entrave, sem algum problema para ter esse alcance, certo? Então, vamos rememorar, né, quais são os critérios para que o segurado possa estar recebendo o benefício auxílio acidente. Primeiro, que espécie de segurado que é? Então, é o segurado obrigatório empregado, é aquele com carteira assinada, o CLT, né? O segurado especial, que é aquele o fumicultor, o pequeno agricultor, aquela pessoa que trabalha no campo, certo? É o segurado doméstico e o trabalhador avulso. Esses quatro. Então, consolidado esses quatro. São sobre esses quatro que eu vou estar sempre tratando nos vídeos aí que eu estiver conversando. Até porque o contribuinte individual não está inserido nesse rol, e aí é uma questão que ela é mais doutrinária e não vou deixar para esses vídeos, certo? Então, primeiro requisito ser segurado estes segurados. Depois, é fundamental da leitura do caput do artigo 86 da Lei 8.213, que esse segurado tenha uma sequela, estes segurados tenham tido um acidente, que as sequelas desse acidente estejam consolidadas e que elas tenham culminado numa redução da aptidão física deste segurado para o trabalho. Este segurado sofreu um acidente, tratamentos acabaram, ficou com diminuição da condição física para o trabalho, auxílio acidente. Esses são os critérios, certo? Perfeito, então tá. Superado isso, vamos agora pensar em casos práticos, tá? Segurado chegou, bateu lá na porta do INSS, ligou para o 135, não recomendo, não gosto, prefiro usar o aplicativo, tá? Sendo que o advogado usa uma outra plataforma aí que é a OAB Digital, tá? É outro portal. Requereu lá auxílio acidente, a Previdência ela vai ter algumas condutas, tá? E são condutas que divergem bastante do ambiente jurídico. Por quê? Vamos lá, bateu na porta, a Previdência vai chegar e vai ver, esse segurado ele realmente tem uma sequela. Essa sequela diminui a aptidão física dele para o trabalho. Mas aí muitos de vocês talvez conheçam alguém, ou enfim, já tenham visto esse caso, em que a Previdência vai chegar e vai dizer assim: a sequela definitiva, a diminuição da aptidão física para o labor, mas essa lesão não está inserida no anexo 3 do Decreto 3.048 de 99. O que acontece? Tá? Existe um decreto, que é esse que eu mencionei para vocês, em que ele vai ter um rol de vulnerabilidades, vai ter um monte de lesões lá nesse decreto, e aí vai dizer assim: lesão em tal segmento, o grau tem que ser moderado, e nesse segmento aqui tem que ser sofrível. A Previdência vai se apoiar em critérios mais rigorosos
para na via administrativa chegar e falar assim: não vou te conceder o auxílio acidente. A Previdência também, muitas vezes, quando ela vai conceder o auxílio acidente e quando ela concede esse auxílio para o segurado, ela vai fazer assim: vou te dar o benefício, mas eu vou te dar desde a data da entrada do requerimento. E aí, nos dois casos, há um erro grave da Previdência, porque não é esse o ambiente jurídico dessa matéria. Infelizmente, até quando se ganha o benefício, tem que se atentar para se verificar se ele foi concedido de forma correta, certo? E aí, lá em sede no juízo, com um processo judicial, é que realmente o direito ele vai ser alcançado muitas vezes na plenitude. Então, por exemplo, o STJ já consolidou um posicionamento na seguinte direção: ainda que a sequela seja leve ou mínima, desde que repercuta na capacidade do trabalho, e isso quem vai nos dizer é o laudo pericial, o laudo médico judicial, o segurado faz jus ao auxílio acidente. Então está lá o perito judicial, ele tem uma perda de 3% da capacidade funcional dele e repercute sim no trabalho. Na via administrativa, essa conclusão não ia nos levar a lugar nenhum. Na via judicial, esse segurado, esse autor dessa ação agora, mudou o sujeito, agora ele é autor segurado, ele vai estar recebendo sim esse auxílio. Então tem essa enorme disparidade. Enquanto um lá vai investigar uma lesão num nível sofrível, nível moderado, na via judicial nos interessa que se aplique o caput, a cabeça do artigo 86. Tem uma redução da aptidão para o trabalho? Certo, vai estar recebendo benefício, preenchendo as outras hipóteses. Só que o laudo precisa, de novo, confirmar essa redução da aptidão para o trabalho. Mesma coisa, tá? A Previdência chega e fala assim: vou te dar desde a data da entrada do requerimento administrativo. Na via judicial, e a própria lei já nos diz a partir de quando que é devido o benefício auxílio acidente, que é do dia seguinte à cessação do auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, que é o nome do auxílio, é o nome atual do auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária. Então, existe um ambiente jurídico em que existem decisões consolidadas e existe uma orientação administrativa que despreza essa orientação jurisprudencial dominante. Muitas vezes, quando o segurado vai à perícia, ele faz essa perícia, acha que vai bem, o médico tem o intuito de deferir esse benefício, mas aí vem o analista do INSS, olha essa conclusão do médico e enxerga que ela não está inserida no decreto. Aí vai ter lá no laudo do INSS essas observações. Tem essa limitação, a sequela é permanente, a invalidez é parcial permanente, ela repercute sim na aptidão para o trabalho, mas não está inserida no decreto. Saibam que vocês têm um processo judicial com um excelente potencial se vocês estão inseridos nessa condição. Mas aí, falando agora só do ambiente jurídico, nós temos já, como eu falei, posições consolidadas do STJ, tá? Que entendimento vertical, determinando que as instâncias inferiores e ordinárias apliquem esse entendimento. Muitas vezes ainda existem juízes que preferem decidir de acordo com o próprio raciocínio, em desrespeito a esse entendimento jurisprudencial dominante. Então, por exemplo, tem juízes, e não são poucos, não são raros os casos, em que falam assim: eu entendo que o interesse de agir da parte, ao postular essa ação, ao postular por esse benefício, decorre desde a data de entrada do requerimento. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de um caso que nós já tivemos aqui. A pessoa ficou em auxílio doença. E aí, ela não solicitou prorrogação, ela teve a alta programada. Data na alta indicada lá pelo médico. E entramos com ação de auxílio acidente, porque ela ficou com uma redução da aptidão para o trabalho. A Previdência disse: mas como é que eu saberia se ela teve alta programada naquela época, que essa pessoa ficou com essa sequela se eu não pude observar ela? Aí o juiz, aderindo à tese do INSS, convergindo com esse entendimento,
entendeu que o benefício seria devido, mas a contar da data da entrada do requerimento, que foi quando a pessoa se pronunciou diretamente sobre esse benefício. Ao mesmo tempo também, tem juízes que falam assim. Isso, claro, é uma minoria, né? Então, não é, como o entendimento ele é consolidado, a gente vai transitar pelo raciocínio dessa minoria que tem o seu posicionamento e, por uma questão aí de entendimento próprio, resolve não seguir a política judiciária. Mas também fala assim, eu entendi, 3% da capacidade, pois o perito falou que há essa redução da condição dela para o trabalho, mas 3% eu acho que não. Meu entendimento é que não há essa repercussão no trabalho, então eu não vou conceder o benefício. Claro que dessa decisão se recorre, obviamente, né? Quando o processo está na Justiça Federal, recurso inominado. Quando o processo transita na Justiça Comum, recurso de apelação, né? Aí surge um problema. E eu trago isso de novo para aprofundar a matéria e para mostrar para vocês como é complexa a questão de um processo judicial, em especial quando envolve o auxílio-acidente. Porque se essas decisões se confirmam nas turmas ou nas câmaras, aí a gente está criando precedentes. E o advogado também participa dessas construções jurisprudenciais. Ele é o início. É da leitura das petições de um advogado que se constrói essas premissas maiores, né? Então, o juiz ele vai ver as teses e vai aderir a uma tese que ele entender melhor, e esse raciocínio é que vai gerando em massa, que vai gerando o entendimento que é consolidado. E veja a complexidade, veja como pode ser interessante o trabalho de um bom advogado. E por que eu digo isso? O escritório essa semana, de novo, comemorou, tá? Porque quando as turmas decidem a matéria de acordo com o entendimento delas, mas esse não é o entendimento do STJ e de outros tribunais locais ou de outras turmas de outros tribunais, existe um expediente jurídico chamado de pedido de uniformização, que pode ser tanto nacional quanto pode ser regional. Aí o que um bom advogado faz? Ele vai dizer assim, mas juiz, aqui no caso, que foi exatamente o caso que nós tivemos, aí eu vou trazer um pouco a casuística para cá, para esse vídeo. A primeira turma recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, em um dos casos que nós tivemos, disse assim, o perito disse que ela teve redução, mas eu também entendo que não há repercussão na condição dela física para executar esse trabalho, porque foi um dano ainda que permanente leve no tornozelo, e eu entendo sim que deve ser aplicado nesse caso o decreto 3048. Eles salientam na decisão que essa lesão inclusive não está inserida no rol de vulnerabilidades do decreto 3048 de 99. E aí isso me faz pensar, temos o entendimento do STJ em que nos conduz lá àquela conclusão de que a lesão pode ser leve ou mínima desde que repercuta na capacidade para o trabalho. Isso é leading case, tá? Isso é entendimento sedimentado, então que deve ser aplicado. Nós também temos o entendimento do Tribunal Catarinense, que adere a essa jurisprudência do STJ, assim como o Tribunal Paranaense, assim como as turmas paulistas, né? E aí, certa vez, quis a turma recursal fincar pé no entendimento que é singular dela. A isso, como tem esses entendimentos divergentes de outras turmas de outros tribunais, nós aqui lançamos mão do pedido de uniformização regional de jurisprudência, que é um recurso muito interessante. Como é que eu gosto de fazer? A primeira coisa que eu faço, eu abro o recurso, claro, explicando o caso, mas já mostrando. STJ, sim. Vamos consolidar a posição dessa matéria. O STJ pensa dessa forma. Então, Tribunal Superior vai se presumir exatamente pela questão da segurança jurídica e pela observância política judiciária que vai se respeitar a decisão do tribunal lá de cima, evidentemente, né? E aí eu pego outras decisões para mostrar essa disparidade de raciocínio entre turmas e tribunais. Todo advogado que se preze, ele tem que saber fazer esses pedidos de uniformização,
necessariamente ele precisa fazer, e todo bom advogado, ele também participa dessas construções jurisprudenciais e que muitas vezes vão surgir efeitos reflexos não só nos interesses do constituinte dele, do cliente dele, né? Mas vão acabar repercutindo em outros casos. Esse pedido de uniformização, ele tem um efeito jurídico extremamente saudável, até diria assim, né? Por quê? Porque se ele é provido, ele tem duas etapas, tá? A primeira coisa é a turma regional, ela vai verificar se ele reúne condições de admissibilidade. Pô, realmente, ele demonstrou que o tribunal local lá, a turma da Fazenda Pública desse tribunal julga assim, a outra turma julga de uma outra forma completamente diferente, que é a forma que ele está defendendo, então vou admitir esse pedido. Quando ele é provido, os efeitos jurídicos decorrentes disso, os desdobramentos jurídicos, eles são extremamente interessantes, porque volta para aquele órgão julgador e aquele órgão julgador tem que se retratar, naquele caso, em outros também. Então, é um excelente remédio jurídico para se criar posicionamento, para se proteger a segurança jurídica, para evitar decisões singulares. É inconcebível poder pensar assim, pô, meu vizinho entrou com a ação e ele ganhou. Eu entrei com a mesma ação e eu perdi. Né? Então, o advogado também ele é responsável por esse controle jurisdicional. Aqui no escritório, nós já manejamos 2 PURs. Então, a gente já foi responsável pela retratação de uma das turmas da Fazenda Pública aqui no Rio Grande do Sul, quanto à data do início do benefício auxílio-acidente, consolidando a matéria aqui no sul do país, que ele é devido a contar do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. E agora, o Ministério Público Federal já se posicionou favoravelmente, é muito provável que se confirme essa decisão, certo? Dizendo, primeira turma recursal da Fazenda Pública, vocês estão errados. Não é assim que se julga essa matéria. Esse decreto deixa que o INSS aplica lá equivocadamente. Em juízo a gente não aplica o decreto. Aqui há uma preponderância da lei federal em detrimento de um mero decreto. Houve o apontamento de que essa vítima tem uma lesão, esse segurado teve uma lesão nesse acidente, e aí nós devemos obedecer o entendimento jurisprudencial. Então, não só pela defesa do cliente o bom advogado ele é responsável, ele também é responsável pela atividade jurisdicional propriamente dita e pela segurança jurídica. Aí, gente, eu pergunto para vocês, a quantidade de besteira assim, extraordinária que o nosso escritório tem visto na internet e muita gente fazendo dancinha e coisinha para querer seduzir os clientes em um ambiente jurídico que ele é extremamente complexo e controvertido. E muitas vezes se enxerga assim, porque eu fui na assessoria, na consultoria. Primeiro que a atividade de consultoria e assessoria, tá? O advogado ele não pode ter atividades paralelas em conjunto com a advocacia, tá? Segundo, assessoria jurídica e consultoria jurídica são coisas próprias só do advogado. Então não pode alguém que não é advogado estar oferecendo consultoria jurídica. Isso é questão da lei federal, é o Estatuto da Advocacia. Terceiro, vejam bem para quem vocês estão delegando e entregando o direito de vocês, porque existem matérias, e esse é um dos melhores direitos que existem, ele é vitalício, que não é tema para qualquer um. O advogado ele tem que ser erudita, ele tem que estar estudado, ele tem que ter experiência nesse segmento. Não é qualquer um que discute essa matéria num amplo grau de profundidade. Sempre pensem nisso antes de entregar algo valioso, algo que é bom para vocês, certo? Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, vou pedir então para que vocês curtam ele, para que vocês comentem aqui embaixo, né? E sigam o nosso canal que a gente semanalmente vai estar postando dicas aí, até em observância alguns comentários, fazendo os vídeos que vocês porventura possam estar nos solicitando. Certo, pessoal? Até mais, tchau, tchau.